Quando falamos de ambiente, muitas vezes pensamos apenas em preservação da natureza, na reciclagem ou na gestão de resíduos. Mas a verdade é que o ambiente é, acima de tudo, uma questão de pessoas, é uma questão de comunidades, é uma questão de qualidade de vida, é uma questão do futuro. Por isso, no mês dedicado ao meio ambiente, escolhemos destacar uma iniciativa que tem vindo a demonstrar que sustentabilidade e desenvolvimento social podem caminhar lado a lado. Um projeto, estamos a falar do projeto Ecoar, um projeto que transforma resíduos em oportunidades, um projeto que gera rendimento, promove dignidade e cria esperança. Um projeto que nos recorda que cada pequena ação pode gerar uma grande transformação. O tema que nos reúne hoje, como já disse, é o legado não está no que dizemos, mas no que fazemos, o nosso subtema. Porque o verdadeiro legado não está apenas nas intenções, está nas escolhas que fazemos todos os dias, está na forma como cuidamos do ambiente e está na forma como cuidamos da pessoa e também está no impacto que deixamos para as futuras gerações. Bom, vamos fazer já aqui a apresentação dos nossos convidados. Temos aqui o Mário Fula. Eu vou ter que ter uma vou ter que ter mais atenção, porque hoje temos aqui dois Mários. Temos aqui o Mário Fula, então, que é o gestor do projeto Ecoar, responsável pela gestão e implementação do projeto também, uma iniciativa que alia sustentabilidade ambiental, inclusão social e desenvolvimento comunitário. Temos aqui a Tatiana Melo, que é educadora ambiental, profissional dedicada à sensibilização, educação ambiental, promovendo hábitos sustentáveis e uma maior consciência ecológica nas comunidades. É isso? Temos também aqui o Mário Cassange, que é natural do Mussulo. O projeto Ecoar, o projeto piloto, nasceu no Mussulo. Então, além de ser líder de equipa do Ponto Verde 2, ele é nato do Mussulo. Temos também aqui a Juliana Lisboa, que é catadora de resíduos, certo? A Juliana, que é mãe de 3 filhos, encontrou no Ecoar uma oportunidade para garantir o sustento da sua família através da recolha de resíduos, certo? Boa. Bom, então nós vamos já dar início. Eu vou começar com o Mário. Mário, para quem nos acompanha hoje e ainda não conhece o projeto Ecoar, o que é exatamente o projeto Ecoar e qual é a sua missão? Bom dia, caros colegas. É um prazer cá estar na 13ª edição do Buenamor, principalmente por ser um mês dedicado ao ambiente, então também temos essa responsabilidade. Bem, há uma frase que eu gosto muito que diz que a economia são as pessoas. O projeto Ecoar é um projeto de economia circular que, de certa forma, está estruturado a partir dos pontos verdes. Os pontos verdes são os pontos de coletas. Ah, e depois temos a nossa central de valorização de resíduos sólidos urbanos secos. É um projeto que principalmente tem a característica da coleta de resíduos ah, plásticos ou garrafas PETs, e depois essas garrafas PETs têm um tratamento especial nesses nossos pontos, a culminar também na central de resíduos sólidos urbanos. O seu impacto na comunidade são as pessoas. Principalmente por quê? Porque as pessoas que trabalham com resíduo vivem muitas das vezes às margens da sociedade. Muitas delas acabam ser discriminadas.
a própria sociedade não vê com bons olhos. Muitas das vezes nós na rua vimos o- alguns trabalhadores a fazerem essa limpeza, dizemos até os homens do lixo, mas quem produz o lixo somos nós. Então, já só mesmo ao falar, já temos uma linguagem discriminatória. E aquelas que têm isto como uma fonte de renda, pior ainda. Então, o Ecoar, para além de ser um projeto de economia circular, é um projeto também de empoderamento das famílias ou das comunidades que vejam no resíduo uma alternativa para dar sustento com dignidade às suas famílias e, quem sabe, os seus sonhos. Muitas vezes associamos a reciclagem apenas à preservação ambiental. Como o projeto Ecoar consegue transformar resíduos em oportunidade para as pessoas e para as comunidades? Criamos oportunidades no sentido em que nós recolhemos, do ponto de vista ambiental, o que é que acontece? O projeto está em ser implementado no Mussulo. Como sabemos, o Mussulo é uma península e a questão da biodiversidade é extremamente importante. E o maior inimigo do ambiente é o plástico, porque demora muito tempo para se poder degradar. Então, de certa forma, essas pessoas que são os munícipes do Mussul acabam por fazer essa coleta, que também é um contributo para a preservação do ambiente e da própria biodiversidade local. E se dirigem a esses pontos verdes, onde esses resíduos são contabilizados e têm esse tratamento especial, para de alguma forma irem depois para a nossa central. Ok. Desde a implementação do projeto, quais foram os resultados ou as transformações que mais o marcaram? Bem, falando sobre o aquário, eu acredito que é um momento para mim agridoce. Por quê? Porque foi num período muito difícil para mim. Eu lembro-me, foi na época em que nós estávamos quase a fazer a inauguração, e infelizmente naquela época acabei por ter o meu irmão assassinado. Então foi uma situação muito difícil para mim gerir, mas em contrapartida também tinha a missão do próprio projeto. Sei que muitas das vezes é fácil dizer, olha, é fácil separar o profissional com o lado pessoal, mas na prática isso não funciona. Então tinha a missão de poder me reestruturar enquanto ser humano, pela forma trágica que o irmão morreu, mas por outra também tinha a missão de continuar o projeto, pelo menos levá-lo até a inauguração ou as primeiras operações. Então foi um momento extremamente difícil para mim, a nível pessoal, mas com a ajuda de Jeová e com a orientação dele foi possível então dar suporte e inaugurar. Outra que me marcou foi no dia em que fizemos a primeira operação, ou seja, o primeiro pagamento de um catador. Tentávamos várias vezes, dava muito erro, levamos até quase 18 horas. O pessoal do barco a dizer que já tínhamos que fazer a travessia, mas nós queríamos terminar a operação e acredito por volta das 18h50 conseguimos então efetuar a operação e ele ficou feliz. Então foram esses dois aspectos. Muito obrigado, Mário Fula. Eu vou já para a Tatiana. Tatiana, de que forma a educação ambiental tem sido uma ferramenta importante para o sucesso do projeto Ecoar no Mussulo? Como o Mário já disse, acreditamos que o principal motor são as pessoas. E todo o trabalho que está a ser feito no Mussulo, acredito que não teria o impacto que está a ter se não fosse a participação ativa da própria comunidade. E nós temos ainda muitas expectativas para o projeto e muitas delas vão depender a 100% da forma como a comunidade vai abraçar o projeto. Então, ainda é um processo longo. A educação ambiental é um processo contínuo que leva bastante tempo. As pessoas ainda vão ter que se habituar a uma nova realidade, vão ter que entender realmente o que está a ser feito. Algumas pessoas ainda não têm noção do que representa o Ecoar. Para alguns é só mais uma empresa que recebe plásticos e não sabe qual é o teor, o que está na base do projeto. Então, nós entendemos que temos ainda uma caminhada longa pela frente de fazer as pessoas entenderem o quão importante elas são para o projeto, para o sucesso, o que isso representa para a comunidade, para as suas vidas. Então,
e não tem como fazer esse trabalho sem associar-nos à educação ambiental, sem levarmos a informação à comunidade para que elas entendam que é necessário essa mudança de consciência, que é necessário que as pessoas tenham consciência do impacto negativo de uma ação, por exemplo, de jogar uma garrafa plástica no chão, que para muitos é algo normal, é algo natural e não fazem ideia de quão negativa essa ação pode causar, não só para eles, mas como para as gerações futuras. Então, é um trabalho que não vai ser feito só num período curto, vai levar tempo até que as pessoas possam entender, que possam passar a mensagem, que possamos chegar ao máximo de pessoas lá do Mossulo, para que realmente o projeto possa ter mais resultados positivos. E que mudanças de comportamentos ou atitudes têm observado nas pessoas desde a implementação do projeto lá no Mossulo? Uma das coisas que já ficamos felizes por agora, nós começamos uma pequena campanha agora numa escola, a escola 9044, que é a que está próxima ao primeiro ponto, e nós fizemos já algumas campanhas nas salas, praticamente passamos em todas as salas da escola, passando uma mensagem sobre dar os primeiros ensinamentos sobre educação ambiental às crianças. E é bastante satisfatório, às vezes, quando nós passamos na rua, as crianças reconhecem-nos e dizem: Tia Vitória, tia Tatiana, não estamos a jogar o lixo no chão, não estamos a jogar o lixo no chão. E nós entendemos que são pequenas ações como essas, para essa fase de crianças, que eles já conseguem ter uma mínima percepção e já conseguem entender que isso não deve ser feito, que isso tem um mal que pode gerar consequências a mim, à minha família. Então, já é uma pequena mudança que já nos faz sentir um pouquinho alegres e é isso. Que mensagem gostaria de deixar aos presentes sobre o papel que cada um pode desempenhar na construção de um futuro mais sustentável? Bem, eu acredito que o principal é que cada um de nós esteja consciente das suas ações. Cada pequena ação já vale muito. Se nós conseguimos instruir os nossos filhos, as pessoas que convivem conosco, as nossas famílias, a tomarem uma pequena ação, é um impacto muito grande. Acredito que aqui na sala deve ter por aí 50 pessoas e multiplicado pelo número de pessoas dentro do agregado familiar e não só, são muitas pessoas que podem ser impactadas com pequenas ações. Por exemplo, fazer uma separação em casa, de separar o lixo seco do lixo úmido, por exemplo, do lixo reciclado, do reciclável, do lixo não reciclável. Já são pequenas ações que têm impactos muito grandes. Ensinar as pessoas, por exemplo, a não deitar o lixo no chão, a deitar o lixo nos locais próprios, já tem um impacto muito grande e começamos por aí. Existem muitas outras coisas que nós podemos fazer, mas eu acredito que o principal é termos a consciência de que as nossas ações e cada passo que nós demos e cada coisa que nós fizemos aqui na Terra tem uma consequência. Mário Cassange, tenho que falar, Mário Cassange. Sendo natural do Mossulo, o que significa para si fazer parte de um projeto que contribui diretamente para o desenvolvimento da sua comunidade? Obrigado. Bom dia, Mário Samuel Cassange é o meu nome. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de cá estar e também a oportunidade que o projeto proporcionou. Bem, não sei se é possível, eu gostaria uma salva de palmas por esse projeto. Sim, desculpem a ousadia. Sim, porque como morador e munícipe daquele município, nunca se viu um projeto do gênero e por isso sou grato a este projeto e não sei se me perdi na questão, mas tem tido um impacto muito importante no município no seu todo.
podes nos contar um pouquinho como era a realidade do Mussulo antes da implementação do projeto e que mudanças visíveis tem notado? Bem, para dizer que eu não sou muito de poder ver todo o município, né? Mas sim, as pessoas, como sabem, vivem da pesca, e também uns vivem de trabalhos em resorts, mas com a existência do projeto, estamos a ver que as pessoas já têm mais um outro ganha-pão, com a coleta dos próprios resíduos, e a nossa catadora poderá falar mais sobre isso. E estamos a ver, sim, um, uma dinâmica muito diferenciada do antigamente. Sim. Quando pensa no futuro do Mussulo, qual é o legado que gostaria que o projeto deixasse? Uh, uh, o legado. Gostaria que o projeto deixasse um legado de desenvolvimento em si da própria comuna, isto é, em que pelo menos em cada família tenham onde tirar o seu sustento, como nós já estamos a ver. Às vezes, como operador, nós temos visto que há pessoas que no final do dia não tinham nada e depois têm 1.000, e nós perguntamos a ele o que farão com esse 1.000. Não, já terei como comprar um pão. Então, acredito eu, um dos legados que o projeto vai deixar é esse não faltar alguma coisa para essas famílias. Muito obrigada, Mário. Bom, vamos já para a Juliana, a nossa estrela. Uma salva de palmas para a Juliana. Juliana, Júlia, conta-nos um pouquinho sobre a sua história e sobre a realidade que vivia antes de integrar a esta atividade. Chamo-se Júlia Alfredo Lisboa. Que tem sido a operação no Ponto Verde? A operação... Desculpa, o que na verdade é um ponto verde. Primeiro e depois dizer como é que tem sido a operação no Ponto Verde. Certo. Ponto Verde eu defino como, né, de coleta, né, ou do primeiro tratamento dos resíduos, porque é lá onde é feito ou tido o primeiro contato com os resíduos, depois são encaminhados para a nossa central de valorização. Tem sido um desafio e, na verdade, como se diz, aprende-se todos os dias, e sou muito grato ao Mário Fula a prestar-nos auxílio e nos dar sempre ideias para solucionar os demais problemas que nós enfrentamos. Não sei se é para dizer alguns dos... Já que falou aqui Mário Fula, por favor, pode nos dizer o que é necessário para vender então os resíduos no Ponto Verde? Imagina que eu tenha 130 quilos de garrafas PETs. O que é necessário para vender no Ponto Verde? O que é necessário? Primeiro, a pessoa tem que ter um telefone, pode ser analógico ou digital, e um chip da Unitel. Vai se dirigir a um Ponto Verde. Como é que funciona? Os meus colegas, como por exemplo o Mário, vai receber estes resíduos. Primeiro passo, vão fazer uma vistoria nestes resíduos para ver se ele não está contaminado, se os resíduos estão em ordem.
quando é que os resíduos estão contaminados? Quando ele tem tinta, óleo de cozinha, porque esses resíduos contaminados têm outro tratamento. Depois feita essa separação, então ele vai te dirigir normalmente à nossa mesa onde fica o computador, é feita o registro desta pessoa ou deste munícipe e automaticamente fizemos a abertura de uma conta Unitel Money. Nós não pagamos o dinheiro físico, passamos a partir do Unitel Money. Então o projeto também tem essa componente que eu acho que é interessante, que pouco se fala, mas não é só resíduo, também é inclusão financeira. Muitas daquelas pessoas que não tinham nem sequer uma conta bancária têm a oportunidade de receber os seus valores e também ter uma conta Unitel Money. Desse modo, também ajudamos a maior pessoa a entrar no processo de bancarização. Então, depois esse resíduo é pesado, é equivalente à quantidade do resíduo que essa pessoa trouxe, é pago o valor, então, via Unitel Money. Mas também deixa aqui destacar alguma coisa que o Mário disse, e eu converso sempre com eles. É importante, trabalhar num ponto verde é diferente do que talvez trabalhar numa Shoprite, ou num Candando, ou numa loja. Aí muitas vezes a pessoa vai, compra um produto e dá o dinheiro. Não, nós de certa forma lidamos com pessoas, então nós não temos um atendimento personalizado, nós temos um atendimento humanizado. Porque as pessoas têm que ir para o ponto de se sentir dignidade. Porque o que nós estamos a fazer, qualquer pessoa pode fazer, mas nós temos casos em que as pessoas vão e muitas das vezes vão nem levam resíduo, vão só para nos saudar, porque têm saudade de lá estar. Então, o que nós na prática fizemos é isso, não um atendimento personalizado, mas um atendimento humanizado, com vista a dar a maior dignidade às pessoas. O projeto Ecoar foi inaugurado neste ano, no dia 21 de março. Poderia nos dar os dados em quantidades de resíduos já que o projeto já teve? A última consulta que eu fiz, estávamos aí perto de 26 toneladas de resíduos, com grande ênfase para as garrafas PET, que são os resíduos que nós recebemos agora. Acho que isso deveria ter uma salva de palmas. Porque eu entendo que a maior parte dos resíduos que estão aqui em Luanda vão parar para o Mussulo, principalmente nas fases chuvosas. Não sei se estou errada. Sim, é isso. A maior parte, principalmente na época chuvosa, e foi praticamente nessa época que o projeto Ecoar começou. Nós fomos surpreendidos com algumas chuvas e tudo mais, e houve uma enchente. Me recordo no início, nós saíamos para coletar resíduos, porque nós não tínhamos resíduos naquela altura. Mas depois começou a aparecer a chuva, o que tinha de mais é resíduo, e de alguma forma tivemos que recolher. E uma parte desse resíduo não é produzido cá. E aí, isso caso o que a Tatiana disse, esse resíduo só vai parar aí porque nós temos um comportamento assim, né? Então, se nós queremos essa mudança, passa também pelo reforço da educação no seio da família, educação ambiental, e se nós assim contribuirmos, esse resíduo já não vai ir, porque essa assim desses moldes é retrabalho. Se essas pessoas colocassem esse resíduo no seu devido lugar, não iria parar ao Mussul e nós não teríamos esse retrabalho. Realmente devemos mudar o nosso mindset. Eu já andei com pessoas que assim, eu me senti incomodada porque a pessoa termina de beber a água e deita a garrafa no chão. E quando tu questionas, tem uma empresa que pode fazer a recolha. Então, eu acho que nós devemos mudar a nossa consciência. Devemos entender que é um trabalho coletivo, é um trabalho de todos nós, porque isso de alguma forma será resultado das gerações futuras. Então, é mais ou menos isso. Vamos mudar de mentalidade. Não sei se a Júlia já quer falar um pouquinho. Sinta-se à vontade, fale o que achar melhor falar. Então, não te sintas pressionada. Estás em casa e força. Eu gostaria que nos contasse um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua realidade. A minha história. Tenho 3 filhos. Vivia no Benfica com meus 3 filhos. Como o pai dos meus filhos vivíamos juntos no Benfica. Ele, como lá não tem muito trabalho, apareceu aqui no Mussulo, chegou aqui no Mussulo para trabalhar.
Eu também peguei nos três meus filhos, saí de lá do Benfica, vivi aqui no Mussulo. Peguei como aqui no Mussulo estavam a vender esses resíduos. Eu não sabia como é que pesava esse resíduo. Sim. Quando eu fui para ir pesar da minha tia, eu quando ouvi falar, não, para pesar esse resíduo, tem que ser com o telefone, com o chip, que compraram com o bilhete. Eu falei, tá bem. Para mim conseguir de pesar esse meu bidão que eu apanhei, primeiro vou pedir telefonema a alguém para me emprestar, para me pesar. Quando eu para pesar meu bidão, para mim comprar meu telefone e comprar também algumas comidas dos meus filhos para eles poderem comer e para comprar também medicamento para eles poderem tomar, porque naquele tempo né, tem um menino que estava incomodado. Um menino que estava incomodado e peguei naquele dinheiro, pesei 12 mil kwanza, nos 12 mil kwanza tirei telefone de 8 mil kwanza, depois vi que restou lá um pouco de dinheiro, comprei comida que minhas crianças comiam, comecei mesmo a apanhar, nesse dia apanhar mesmo, consegui mesmo um bocado que estou a pagar na minha a casa onde eu estou a viver. Júlia, está com o telefone que comprou através da venda dos resíduos? Pode mostrar, por favor? Já temos aqui pessoas emocionadas, pessoas que estão a chorar. Acalmemos os corações. Júlia, sabemos que o seu maior sonho é garantir educação para os seus filhos e conquistar a casa própria. O que a faz continuar a acreditar e a lutar diariamente para esses objetivos? Bom, a Tatiana já está aqui emocionada porque eu acho que tem estado sempre com a Júlia. Então, para si, Tatiana, sabemos que a Júlia se não me engano, é a mulher que mais vende resíduos lá no Mussulo. Poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Já está toda emocionada. Para nós que acompanhamos o projeto desde o primeiro dia, é muito emocionante ver que muitas famílias têm sido beneficiadas com o projeto e a dona Júlia é um exemplo. Eu acho que eu devo ter umas tantas fotos dela com os sacos na cabeça, a vir de barco. E eu acho que para nós todos é um exemplo de determinação. E assim como a dona Júlia, temos outras senhoras, idosas até, que têm tido ali no Ecoar uma oportunidade para ter uma renda, assim como o Mário falou, é um valor que eles conseguem ter. Muita gente talvez não tem noção do quanto 1.000 kwanzas para uma família tem um valor muito grande e para muitas famílias aquele valor, aquele 1 quilo de plástico, 2 quilos de plástico representa um jantar, representa uma refeição no dia e é realmente muito satisfatório saber que é um projeto que acima de tudo dá essa oportunidade à comunidade que consegue perspectivar futuro para os seus filhos, para a sua família. Então, pronto, sem palavras. Dizer que há um ano o projeto Ecoar foi implementado aqui no escritório. Eu lembro bem, foi no dia 5 de junho. 5 de junho. Gostaria de perguntar quem esteve presente no lançamento do projeto Ecoar. Jorge, Luiana também aí. Bom, nós colocamos aqui lixeiras para separação. E é um grande desafio que nós temos, principalmente depois dessa edição, que é fazer a separação. Está
Está a ser um pouquinho difícil, mas espero que saiamos daqui com essa responsabilidade mesmo de fazermos a separação. Porque nós ainda encontramos a mistura dos orgânicos com os reciclados. Então, temos esse desafio. O Projeto Ecoar fez 1 ano no dia 5 de junho. E eu vou deixar aqui algumas perguntas, mas algum momento, mas vai ser de reflexão, não é para as pessoas responderem, né? Que é o que mais vos marcou nesta jornada com o Ecoar? O que este projeto vos ensinou sobre a capacidade de transformação das pessoas e da comunidade? E qual legado gostariam que o Ecoar deixasse para as gerações futuras? Levem estas questões, vamos refletir, não só refletir, vamos ver como contribuir, porque é um trabalho de todos. É um trabalho de todos e as gerações futuras agradecem. Vamos então já ao momento de perguntas e respostas. Não sei se temos alguém na live a fazer alguma questão, se tem aqui alguém que gostaria de partilhar alguma história relacionada. Não? Neste momento o projeto prevê a criação de 9 pontos de coleta espalhados no Mussulo. Neste momento temos operacional 2 pontos, um junto à administração e outro no bairro do Cambache. Estamos bem perto de 200 contas criadas. Contas criadas me refiro muitas vezes pessoas que não tinham conta bancária, têm a conta Unitel Money que são pagas. Em termos de renda gerada, estamos a falar, já passamos os 5 milhões de kwanzas de compra de resíduos. Em termos de resíduos, temos equivalente a 26 toneladas de resíduo recolhido. Falando assim, parece 26 toneladas, parece pouco, mas é muito. É um trabalho também árduo que nós temos feito enquanto equipa, tanto o pessoal da educação ambiental, tanto o pessoal que está nos pontos e está na central. E com esse resíduo nós acabamos por enfardar, ou colocamos em fardos, para de alguma forma dar um outro destino a um parceiro nosso. Mas também dizer que os fardos, só para terem noção, um fardo pode pesar mais ou menos aí 150, 170 quilos. Não acredito que aqui tem alguém que consiga colocar um fardo daquele na cabeça, mas é muito resíduo, é mesmo muito resíduo, que de certa forma nós vamos recolhendo e que se nós não mudarmos mesmo do comportamento daqui mais algum tempo, os nossos mares terão tudo menos peixe, porque vão estar repletos mesmo de plásticos e tudo mais, porque daí onde é que vem o nosso peixe, que nós às vezes dissemos, então vou comer um mufete e tudo mais, sai desses mares. E esse mar está a ser maltratado fruto daquilo que é o nosso comportamento. O Ecoar tem feito a sua parte, que é recolher, mas em vez de recolher, vamos prevenir. Eu acredito que isso está no alcance de todos os presentes. Primeiramente, esse projeto no Mussulo é o projeto piloto. Estamos nessa fase de teste, ver aquilo que funciona, aquilo que merece ser melhorado, para quando chegar então o momento oportuno de ser replicado, a gente possa melhorar os pontos que até o presente lutamos para melhorar ou ajustar. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos, né, aqui e fazer uma pergunta para Juliana. Juliana, o que você falaria? Porque a gente tem muitas pessoas ainda sem a consciencialização ambiental. Você, né, é mãe, já falou aí dos 3 filhos, utiliza a atividade, né, para uso e frutos da família, né, esse valor da renda da venda do plástico. O que você falaria para essas pessoas que às vezes acontece, né, já tem universidade, já são letradas, joga no lixo ou acha que tem a empresa ou alguém para catar? Então, o que você falaria para essas pessoas
que vão aos resorts ou que dos turistas que às vezes vão estar ali no Mussulo, o que que você falaria para consciencializar essas pessoas hoje, estando presente, fazendo parte desse lindo projeto? O que que você falaria para essas pessoas? Essas pessoas que metem lixo no chão, falaria, não metem lixo no chão. Pegam o lixo, metem no saco, dão nos trabalhadores que vão deitar no lixo. Obrigada, Júlia. Mário. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho da sua experiência antes, né, a sua visibilidade do projeto e agora fazendo parte desse equipa, que você falasse um pouquinho a trajetória, né? O que que você aprendeu, né? Eu acho que o maior desafio passa, eu costumo sempre dizer, o maior desafio de qualquer projeto não é o projeto em si, não é resíduo, são as pessoas. E estar no Mussulo é uma outra realidade, pessoas com outra educação, com outra percepção até da própria vida. E o que me tem colocado em prática é, cada dia que eu vou trabalhar, me coloco sempre na posição que eu não sei nada e estou aí para poder aprender. Porque muitas das vezes com um título acadêmico, achamos que soubemos tudo, mas às vezes aquele mais velho, aquela pessoa que está na comunidade, conhece a comunidade melhor do que nós e sabe o que se fazer e o que não fazer. Então eu prefiro sempre me tirar dessa posição e aprender com eles e ouvir eles. Em termo profissional foi um upgrade muito bom, porque eu já vinha de projetos ambientais ou socioambientais, mas a minha área era muito mais desenhar projeto, eu não estava muito ligado àquilo que é operações, desenvolvia projeto de responsabilidades sociais e ambientais para alguns parceiros ligados, por exemplo, à banca e até o setor petrolífero, mas o COAR foi o inverso. O COAR pediu-me que eu tivesse uma presença mais em operações. Então, não digo que foi difícil, foi desafiante. E mais do que desafiante é ver as pessoas que entraram no COAR com uma percepção, me refiro aos funcionários, com outra percepção. O dia a dia passa sempre por desenvolver pessoas. Eu acredito que enquanto gestor e enquanto líder, a minha missão aí, mais do que gerar resíduos ou tirar resíduos, é desenvolver pessoas. Ver que as pessoas têm a capacidade de usar as ferramentas que têm, poderem dar dignidade às suas famílias e eles próprios também solucionarem os seus problemas. Então, eu quando vejo que há tanto desde o ponto verde até a triagem, quase que nós já não temos tanta interferência a dizer, oh, tens que fazer assim, eles em si já têm essa autonomia, significa que a mensagem foi passada e de certa forma é isso. Mas também deixar aqui destacar que isso não é um trabalho do Mário, isso é um trabalho também de um trabalho de equipa. Muitas vezes concordamos com algumas coisas, discordamos com os outros, mas sempre a pensar no bem comum. E também queria pedir uma salva de palmas à Márcia, que aí está, que é a nossa, praticamente, obrigado, é a coordenadora, praticamente que nas operações está comigo, o meu braço direito, posso assim dizer, e muitas vezes discutimos, vimos o que é que estamos a fazer de bom e o que é que não estamos a fazer, mas sempre a pensar em trabalho como equipa e para de alguma forma fazer isso. E o conselho que eu dou, projetos socioambientais não são projetos de ego, não é um projeto com uma mentalidade executiva, é mesmo de estar no terreno, ouvir as comunidades, vão aparecer pessoas boas que vão falar lindamente, vão aparecer pessoas que não vão falar lindamente, mas ter aquela capacidade, principalmente altruísmo, saber ouvir o outro, entender o outro, saber a necessidade. Já tivemos, por exemplo, casos, e eu vi, quando chegávamos para o ponto, tão cedo encontrávamos resíduos, mas eu me perguntava, mas por que é que já chegamos ao ponto de encontrarmos resíduos se o ponto só abre às 8 horas? Depois fui percebendo o que é que acontece. As pessoas em si tinham vergonha de, no momento em que abre o ponto, trazerem resíduo, porque está a trabalhar com lixo. Então as pessoas iam muito mais cedo, 5, 6 horas, enquanto está todo mundo a dormir e etc. Levava o resíduo, ele aparecia só na hora que está aberto, ninguém lhe via levar o resíduo, mas quer o dinheiro. Então, de certa forma,
é essa percepção também de conversar com as pessoas e falar e entender, ó, isso é um trabalho digno, isso pode ser uma fonte de renda para a tua família e tu não podes ter vergonha disso. Então, de certa forma, quando ele vê que um gestor do projeto desse essa posição para conversar com ele, para dar esse incentivo, as coisas melhoram. Então, a experiência que eu tenho isso é trabalhar em próprias pessoas, não por título, não por cargo, e passa por ouvir as comunidades. E tem aí, podem passar o microfone, por favor. Sou a Solange Cuyacala. Eu gostava de parabenizar a Buena. Ontem, por acaso, eu estava a dar uma olhada no Instagram, vocês fazem um trabalho incrível. Eu não tenho nenhuma questão, mas eu gostava de me dirigir à Júlia. Obrigada. E como mulher, muitas das vezes nós não temos a responsabilidade de contribuir para o lar, porque essa responsabilidade Deus deu ao homem. Trazer mantimentos, vai à caça e traz. Mas você é diferente. E um trabalho lindo e do qual todos nós usufruímos, porque nós temos essa casa que de alguma forma fica livre do lixo que foi recolhido. Não só a Júlia consegue, e nos deu aqui a prova do telefone, conseguiu uma renda, conseguiu apoiar os seus filhos, então não te envergonhe disso. Parabéns pelo trabalho que você faz, parabéns por essa decisão de ajudar também o seu parceiro, porque no seu lugar talvez continuarias no Benfica, à espera que ele trouxesse mantimento, mas não, você foi atrás. E é esse tipo de mulheres que nós precisamos na nossa sociedade. E também eu gostava de dar um conselho, principalmente para nós, donas de casa, e muitas das vezes nós arrumarmos o lixo, nós temos sempre a pretensão de juntar tudo. Devemos ter muito cuidado, principalmente com cacos, vidros, louça partida. Nós temos muita gente que vão nos contentores, que é para recolherem um lixo. Tem muitas das vezes animais que vão à procura de comida nesses lixos. Partir um copo, quando partir um prato, de preferência nós colocarmos dentro de uma garrafa ou colocarmos dentro de um saco e amarrarmos quantas vezes forem necessário e pensarmos nas pessoas que vão depois nesse lixo recolher o sustento. Porque de alguma forma essas pessoas vão ajudando no... E nós estamos aqui com uma missão de trazermos o valor sustentável para Imbono. E um dos valores que acarreta a sustentabilidade é exatamente esse pilar social. O meio ambiente, cuidar dele, afinal de contas é a terra da qual nós fizemos todos parte. Obrigada. Antes de encerrarmos este encontro, gostaríamos de assinalar, né, um momento muito especial. Ao longo desta conversa, ouvimos a história inspiradora da Júlia Lisboa, uma história de coragem, de determinação, de resiliência, uma história que nos recorda que por detrás de cada número existem pessoas, famílias, sonhos e desafios. Como forma de reconhecimento pela sua força, dedicação e exemplo de superação, temos a alegria de oferecer à Dona Júlia um dia de princesa na Clínica Corpore. Acreditamos que esse dia vai lhe proporcionar um momento de cuidado, de valorização e de bem-estar. E este gesto não seria possível sem a parceria que temos com a Corpore. Então, em nome da plataforma Coena, gostaríamos de agradecer à Corpore. Não se fazem presente hoje devido aos atendimentos e
Eu já falei para Isabel, Isabel, se prepare porque a Júlia já está a caminho. Então, vamos acertar o dia na qual para a Júlia lhe facilita, para ter então o seu dia de princesa. Mais uma salva de palmas para a Júlia. Só queria agradecer toda a equipa, né, que tem trabalhado no campo. Já vai completar 18 anos e minha carreira de tecnologia para trabalhar com o social e conseguir trazer, né, um pouquinho da experiência nossa do Brasil para cá e ver o Ecoar se concretizando, podendo gerar renda para a Júlia e tanto outras senhoras que eu também já vi em campo e conheço nos depoimentos e tudo mais. É muito gratificante e saber que é um projeto que tem ajudado muitas pessoas. E para vocês terem noção da dimensão, uma garrafa, um bidon pequeno de água pesa em torno aí de 30 gramas. Ou seja, a Júlia praticamente já coletou quase 2 toneladas disso. 2 toneladas são 1 tonelada é 1.000 quilos. 2 toneladas são quase 2.000 quilos. Então, o projeto hoje coletou cerca de quase 1.800.000 garrafas de bidon. E isso tudo com a contribuição da Júlia. E Júlia também aí já passou dos 200 mil quantos, né, Júlia? Não foi só 12 mil. Sim, Então, isso se tornou um trabalho de verdade para ela, com uma fonte de renda expressiva, né, que faz de fato a diferença na vida da Júlia. Então, que cada um possa levar para casa, né, um pouco dessa experiência de hoje e ensinar os seus filhos, ensinar os seus amigos que não existe jogar fora. Ninguém manda o lixo para o espaço. Não existe fora. O lixo fica aqui. Então, a gente precisa tratar, precisa cuidar do lixo que a gente gera dentro da nossa casa e ter a responsabilidade de saber o destino final, para onde esse lixo vai parar, né? Para que a gente possa dar cada vez mais oportunidades para pessoas como a Júlia, que dependem do nosso lixo. Tá bom? Obrigado. Hoje ouvimos falar sobre ambiente, mas acima de tudo, ouvimos falar sobre pessoas. Ouvimos histórias de coragem, superação e esperança. Histórias que nos mostram que a verdadeira sustentabilidade não se resume à gestão de resíduos. Ela acontece quando criamos oportunidades, quando promovemos dignidade, quando transformamos vidas. E o Ecoar ensina-nos que aquilo que muitos consideram desperdício pode transformar-se em oportunidade, pode transformar-se em rendimento, pode transformar-se em educação, pode transformar-se em futuro. E talvez seja essa a maior lição deste encontro. O legado não se mede apenas pelo que deixamos para trás. Mede-se pelo impacto que geramos na vida das pessoas enquanto estamos aqui. Mede-se pelas oportunidades que criamos, mede-se pelas comunidades que ajudamos a fortalecer, mede-se pelas vidas que ajudamos a transformar. Por isso, que cada um de nós saia hoje deste espaço com uma reflexão. Que legado estou a construir através das minhas escolhas diárias? Porque o futuro não será construído pelos discursos que fizemos. Será construído pelas ações que tivemos a coragem de realizar e que possamos continuar a ser uma geração que não será lembrada apenas pelo que disse sobre sustentabilidade, mas pelo que efetivamente fez para proteger o ambiente, fortalecer comunidades e transformar vidas. Porque no final, o legado não está no que dizemos, está no que fazemos.
Muito obrigada. E vamos então à foto de família.